Você já se imaginou em uma floresta pré-histórica, cercado por árvores imensas? O silêncio profundo é interrompido por um tremor no chão, sinalizando algo colossal à vista. Imagine-se diante de um predador ancestral, um dinossauro que dominava a Terra. Hoje, vamos explorar o dinossauro mais mortal que já existiu e entender sua importância. Esse animal, símbolo da era mesozoica, nos ensina muito sobre a evolução da vida na Terra. Prepare-se para mergulhar nesse fascinante estudo sobre o passado e suas lições. A imagem que temos dos dinossauros é muitas vezes simplificada. Vamos entender suas características reais. Dinossauros eram diversos em tamanho e forma, de pequenos velozes a gigantes que dominavam o ambiente. Os fósseis nos revelam muito sobre sua biologia. Encontramos traços de plumagem, sugerindo que alguns eram mais próximos das aves. Fontes antigas, como escritos da Grécia, mencionam criaturas semelhantes a dinossauros, refletindo um fascínio antigo. Será que a cultura popular, com filmes e livros, distorce essas figuras reais? Vamos discutir isso. Os filmes muitas vezes retratam os dinossauros como monstros, mas essa é uma visão limitada. Precisamos refletir. Os dinossauros têm importância na cultura, simbolizando o poder da natureza e nossa vulnerabilidade diante do tempo. Essas criaturas também podem nos ensinar sobre extinções e como as espécies se adaptam e mudam. A paleontologia continua a evoluir, revelando novas descobertas. O que mais podemos aprender, vamos explorar. Cada nova descoberta nos ajuda a imaginar como esses animais realmente viviam e interagiam. A complexidade da vida dos dinossauros nos faz refletir sobre a evolução e nosso próprio lugar na história. Ao entender os dinossauros, percebemos que a história da Terra é cheia de nuances e surpresas. E assim, seguimos com os icônicos predadores da Terra, apresentando o impressionante Tiranossauro Rex, conhecido por suas dimensões e força. O T-Rex não era apenas musculoso, sua mordida, estimada em mais de 6 toneladas, era uma das mais poderosas entre os dinossauros. Para se ter uma ideia, a força de sua mordida permitiria triturar ossos como se fossem palitos. Impressionante, não é mesmo? Além da força, um aspecto fascinante do T-Rex era seu olfato. Ele poderia detectar presas a grandes distâncias, o que era decisivo na caça. Isso nos faz pensar como ele se tornou um dos maiores predadores de seu tempo. As adaptações do T-Rex foram cruciais para sua sobrevivência. Sabemos que a seleção natural desempenhou um papel fundamental. Os T-Rex que se adaptavam mais conseguiam caçar e sobreviver. Mas o que torna o T-Rex uma figura tão intrigante na cultura popular, além de seu tamanho e força, a compreensão da era dos dinossauros é essencial. No cinema, o T-Rex frequentemente representa o que é ser um predador. Isso gera uma imagem que nem sempre corresponde à realidade científica. As evidências fósseis nos mostram que os T-Rex não eram apenas brutais, eles eram caçadores astutos, com diversas estratégias de caça. Aliás, algumas pesquisas indicam que ele poderia ter uma dieta variada, incluindo carnívoros e até herbívoros, dependendo da situação. Isso nos leva a refletir sobre a complexidade da cadeia alimentar na era dos dinossauros, onde as espécies interagiam de maneiras diversas. Um dado interessante é que o T-Rex também poderia ter atuado como um scavenger, ao invés de ser um mero caçador de top predators. E se considerarmos sua visão? Há quem diga que a visão do T-Rex era semelhante à de aves modernos, o que poderia ajudá-lo em caçadas. Aqui vale destacar que muitos detalhes da vida do T-Rex ainda estão em estudo. A ciência continua a evoluir com novas descobertas. A história do T-Rex nos ensina sobre a resiliência e adaptação. Dinossauros como ele moldaram ecossistemas por milhões de anos. Por fim, entender sua realidade nos ajuda a refletir sobre como as extinções moldam a biodiversidade atual e nossa história. O T-Rex, embora esteja extinto, faz parte de uma rica narrativa que continua a fascinar cientistas e o público em geral. Destacar a ciência por trás de sua imagem é crucial para superar o mito e abraçar a verdade sobre esses seres fascinantes. Cada nova descoberta sobre o T-Rex nos permite reimaginar o mundo em que ele viveu e suas interações com outras espécies. Assim, à medida que revelamos os segredos do T-Rex, aprendemos que o entendimento do nosso passado é um trabalho em constante evolução. Vamos sempre lembrar que a história da vida na Terra é complexa e cheia de nuances, refletindo em nosso presente. Por isso, o estudo dos dinossauros, e especialmente do T-Rex, é muito mais do que apenas desenterrar fósseis. É uma conversa sobre vida.
E assim, quando a gente olha para trás, as questões surgem: quão evolutiva foi a natureza? O que podemos aprender com o T-Rex? Esses questionamentos nos mostram como a história é mais rica e complexa do que parece. O que você acha dessa interpretação? Mas e o Spinosaurus? Esse dinossauro impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pela estrutura única de seu corpo. Com um focinho alongado, ele era excepcionalmente adaptado para caçar tanto na terra quanto na água, uma verdadeira metamorfose da predação. Mas o mais fascinante é a hipótese de que ele poderia ter sido um nadador ágil, algo pouco comum entre os dinossauros. Ao pensarmos no Velociraptor, logo imaginamos um pequeno dinossauro, mas sua astúcia o torna ainda mais fascinante. Os velociraptores caçavam em grupo, utilizando táticas inteligentes para derrubar presas muito maiores que eles. Essa colaboração surpreendente revela não só a força física, mas uma inteligência social impressionante entre eles. As evidências fósseis nos ajudam a entender isso. Por exemplo, alguns fósseis mostram marcas de dentes de velociraptor em outras criaturas. Esses registros indicam que o velociraptor possuía uma estratégia de caça elaborada que dependia do trabalho em equipe. A interação entre diferentes espécies na era dos dinossauros nos ensina sobre a complexidade de seus ecossistemas. E o que podemos aprender com isso? A história dos dinossauros é uma reflexão sobre adaptação e sobrevivência. Esses elementos nos levam a pensar sobre o que a natureza é capaz, mesmo em épocas tão distantes da nossa. E assim seguimos explorando os mistérios da pré-história. Que outras curiosidades vocês gostariam de saber? Vamos olhar com mais detalhe para o incrível Spinosaurus. Este dinossauro não era apenas um predador feroz, mas também um nadador ágil. Achei fascinante como ele tinha adaptações como a forma do corpo e dentes perfeitos para capturar peixes, um verdadeiro mestre das águas. Por outro lado, o Velociraptor era muito mais do que um simples predador. Ele caçava em grupo, mostrando uma tática inteligente. Essa socialização pode ser um paralelo diretamente ligado ao que vemos hoje em algumas espécies, reforçando a complexidade do comportamento animal. O que podemos aprender com esses comportamentos? Eles nos mostram que a natureza tem suas próprias regras e interações fascinantes. Assim, a história dos dinossauros nos ensina sobre resiliência e adaptação, refletindo um planeta em constante mudança.